Irmãos e irmãs, como é bom nós estarmos congregando numa igreja onde a palavra de Deus dita as regras, onde nós não estamos baseados naquilo que o Estado diz, naquilo que as escolas ensinam ou naquilo que o sistema instrui, mas nós estamos baseados na palavra de Deus. Isso é muito bom. Isso produz temor em nossos corações, e a única coisa que pode nos salvar é quando a palavra de Deus produz temor em nossos corações. Irmãos, nós vamos dar continuidade. Na primeira aula nós falamos em duas partes sobre o casamento como expressão menor do maior mistério de todos os tempos, que é Cristo e a igreja. Depois nós falamos o casamento como expressão do Evangelho de Cristo, o casamento como o mais digno entre todos os relacionamentos humanos. Ontem nós falamos sobre o casamento como expressão do Evangelho de Cristo, trabalhamos Colossenses capítulo 3, de 12 a 14, e alguns textos paralelos. Dissemos que ele é temporário, falamos um pouco sobre o divórcio, e baseamos, acima de tudo, na palavra de Deus, que diz que nós vivemos o casamento com perdão e tolerância. Hoje nós vamos trabalhar então cultivando o fruto do Espírito, transformados pela graça. O texto central é Gálatas, capítulo 5, de 16 a 24. Nós vamos mais uma vez trabalhar sobre a prática do perdão e da tolerância dentro do casamento, mas nós vamos adicionar um elemento a mais aqui dentro do nosso casamento, chamado transformação. Transformando e sendo transformado. O Evangelho produz isso em nossas vidas, irmãos. E se não houver transformação de vida, se nós permanecermos na velha natureza, se nós nunca quisermos mudar, tem uma hora que perdão e tolerância não tem mais jeito. Todos nós temos que buscar de Deus ser transformados, né? Isso é importante. Então vamos abrir o texto. Em primeiro lugar, Colossenses capítulo... Antes de abrir o texto, só um minutinho, irmãos. Antes de abrir o texto, quero mostrar para os irmãos. Isso aqui seria para fechar o encontro, mas eu acredito que a gente tem que ter também um pano de fundo. Porque de tudo isso que nós estamos falando, sobre essa expressão de Cristo e a igreja no nosso casamento, a expressão do Evangelho de Cristo no nosso casamento, o casamento como a base maior da civilização, meus amados. O casamento como o relacionamento que Deus criou, como estrutura da sociedade. Não é pouca coisa não, irmãos. O casamento é sério. Então, essas últimas palavras aqui, que seria para o encerramento, eu vou ler agora. Apesar de toda a banalização e hostilização que a sociedade atual confere ao casamento e à família que vivem nos moldes das Escrituras, claro, uma família que está toda desregrada, ninguém fala nada. Mas uma família que quer viver dentro dos princípios de Deus, será banalizada, será hostilizada, será desprezada. O que é que acontece? Uma família que vive nos moldes das Escrituras, no âmago de cada pessoa, na verdade, no âmago, no interior de cada pessoa, existe um vácuo, uma necessidade inconsciente, essas pessoas não sabem disso, originados pela carência dessa estrutura fundamental da civilização. Quer dizer, apesar de eles atacarem a gente, eles precisam de casais bem estruturados. Por incrível que pareça, eles não sabem disso. No fundo dos seus corações, eles querem ver famílias que funcionem. Famílias que vivem aquilo que eles não encontram em nenhum outro lugar na sociedade. Existe essa carência, mesmo na vida daqueles que nos atacam, que nos hostilizam, como crentes em Cristo, que querem viver uma vida de cruz, de perdão, de santidade. Existe essa necessidade. É na família bem estruturada, por casais bem consolidados, agora vejam bem, e convictos de seus papéis individuais, conscientes de seu potencial e fraquezas.
guiados pelos padrões bíblicos, que filhos encontram um castelo forte, um porto seguro, onde sentem-se apoiados, amados, aceitos, supridos, consolados, orientados, seguros e salvos. É nessa família que há salvação. É nessa família que a sociedade tanto desmerece, é que há salvação. Não tem em outro lugar. E não só filhos gerados biologicamente, mas pessoas de fora, com tanta fome e sede de tudo isso, hão de buscarem famílias cristãs que estão firmes como rochas, o suprimento para suas carências, jamais encontrado em qualquer outro lugar de relacionamento ou de posição social. Não tem jeito. É a família, ela sempre vai ser a célula fundamental da sociedade. Você pode ver uma sociedade funcionando bem por um tempo, mas no fundo, se a família não estiver bem estruturada e no centro dessa sociedade, as pessoas que pertencem a essa sociedade estão vazias, há um vácuo, há uma carência, não estão psicologicamente, emocionalmente estruturadas. Não dá, não tem como. Eles vêm em busca de vida e não de um novo sistema que funcione. Meus irmãos, as pessoas vêm atrás de pessoas e famílias não perfeitas, mas que vivem o Evangelho de Cristo, que expressam a glória de Cristo e a Igreja, em busca de algo muito mais profundo do que ajeitar sua situação. Eles querem vida. Eles estão mortos em seus delitos e pecados. Irmãos, são pessoas que estão mortos e não sabem, que precisam de muita ajuda, e que eu e você, minha esposa e tua esposa, podemos dar isso para eles. Irmãos, a igreja foi chamada para isso, para fazer discípulos. Os casais foram chamados para isso, para fazer discípulos. As famílias foram chamadas para isso, para fazer discípulo. Nós somos convocados como um grande exército da salvação, irmãos. Não é aquele médico sem fronteira que funciona nos piores casos da vida. Aqui eles curam enfermidades sérias como o ebola, tratam de câncer, tratam de sociedades que não têm estrutura de saneamento básico. Mas somente casais cristãos bem estruturados transmitem vida e vida eterna. Só a igreja transmite vida e vida eterna. E nós somos chamados para isso, irmãos. Cada um de você é um médico sem fronteira, para ir além das fronteiras que você nem imagina, e nem eu. Irmãos, nós somos convocados para fazer discípulos. Cada um de nós. Especialmente, eu quero dizer nessa noite a respeito da família, ou do casamento. Vamos mudar essa história. Eu não estou dizendo que você vai mudar a sociedade. Vamos mudar essa história, mostrando para o mundo que é possível sim. Gente difícil como eu, como a minha esposa, permanecemos juntos. É possível sim, olhar para o casamento e ainda dizer assim, realmente, é um pequeno mistério, semelhante ao grande mistério, Cristo e a igreja. É possível. Irmãos, é possível. Vamos ver nessa noite por que isso é possível. Onde está a nossa base para dizer que isso é possível? Está na minha vida? Está na tua vida? Está na vida da tua esposa, da minha esposa? Não. Em algo muito mais excelente, que o Senhor nos deu, graciosamente em Cristo. Vamos abrir Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16. Diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas,
se sois guiados pelo Espírito, então, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro que já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Só até aqui está bom. Meus irmãos, vamos começar pelo último versículo aqui. Versículo 24. E os que são de Cristo, quem são esses? Nós, os eleitos de Deus, somos de Cristo. O que cabe a nós? Crucificar a carne. Aqui, não foi Jesus que crucificou a carne. A minha carne não. A dele sim. Não foi o meu irmão, minha esposa, meu pastor, meu líder espiritual, meu pai, minha mãe, que crucificou a minha carne. Eu crucifiquei a minha carne. Ou eu devo crucificar a minha carne. Isso é alguma coisa pessoal. Então, cultivando os frutos do Espírito, quando nós falamos de obra da carne, só para dar um pano de fundo rápido, e nós não vamos tratar de cada uma delas, não é objetivo esse, nessa noite, tratar todas as obras da carne e nem todos os frutos do Espírito. Acho que nós conhecemos bem eles todos e estão bem claros aqui. Não precisa trabalhar um por um. O que está escrito aqui na tradução do grego para o português está fiel. As obras da carne são essas aqui mesmo. Todas essas aqui relatadas. Mas eu só quero dizer para você o que significa a obra da carne. Obras da carne são atitudes ou comportamentos que buscam a satisfação da carne. Sem inventar moda, né? Obras da carne buscam a satisfação da carne. Não é aquela que está no açougue. Aquela é uma outra carne, boa, aquela é boa. Para fazer churrasco, é ótimo. A carne perigosa é essa aqui, ó. Aperta você, dá uma palpadinha em você. Essa é a carne que você precisa levar para a cruz. Essa é a pior carne que tem. É esta que nós precisamos crucificá-la. Ela chama-se, uma palavrinha de 2 letras, eu. Esse eu é o problema. Não é Satanás, não são seus secretários, embora eles atrapalhem, mas eles usam o meu eu para me colocar como Deus na situação, para que eu cumpra e busque e deseje aquilo que me satisfaz, aquilo que me enche, entre aspas, porque depois você vai ver que obra da carne nenhuma satisfaz. Porque o eu é sempre um saco sem fundo. Aliás, nós somos um recipiente criados por Deus para conter Deus. E nós, como recipientes, como uma garrafa de Guaraná, que eu estou vendo bonitas lá atrás, elas foram criadas pela fábrica do Guaraná Antártica para conter Guaraná Antártica. Elas foram criadas para aquilo. Eu e você fomos criados para conter Deus. E nós não vamos nos satisfazer em nada mais, a não ser em Deus. Então, obras da carne é isso. São atitudes ou comportamentos que querem satisfazer o eu, que chamamos de egocentrismo. São desejos egoístas que, mesmo sendo supridos, nunca se satisfazem plenamente. Nunca. Sexo não satisfaz,
Dinheiro não satisfaz. Honra humana não satisfaz. Cultura não satisfaz. Nem cultura, irmãos. Salomão diz que estudar demais é enfadonho para a carne. Até isso cansa. E não satisfaz. Você pode estudar, fazer uma faculdade, depois você tem ganha diploma, você quer ter um PhD, como diz o Augusto Nicodemos, né? E ODD, e DDDRIM, não sei o que lá, e pode ter um monte de DDD, e você nunca vai estar satisfeito. Cultura também não satisfaz. Dinheiro não satisfaz. Bens não satisfazem. Sexo não satisfaz. Só Deus satisfaz. Então, obras da carne é aquilo que tenta satisfazer mentirosamente, enganosamente, e que nunca vai satisfazer. Ninguém, nunca vai te satisfazer. O alvo da obra da carne é o eu, ela olha só para dentro. E isso, cabe a nós lutarmos contra isso. Cabe a nós lutarmos contra isso. Então, no primeiro ponto, no versículo 21, Deus diz que são condenados, a palavra de Deus, Paulo diz que são condenados por Deus. Tudo isso que está relatado do versículo 19 até o 21, que ele relata em detalhes, as obras da carne são condenadas por Deus. Ele chega a dizer que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Além de você não se satisfazer com as obras da carne, você ainda está sendo condenado por Deus, se nós, ou eu e você, continuarmos praticando as obras da carne, que são todas essas relatadas aqui. Depois, se você quiser decorar, decore em casa. Vamos tratar do fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ao contrário das obras da carne, o fruto do Espírito, desmembrado aqui em afeições que desencadeiam atitudes, está focado no bom relacionamento com os outros. O fruto do Espírito, ele não olha para dentro de si, ele olha para fora de si. Se você olhar todos eles aqui, ele está mostrando relacionamento com alguém, ele está mostrando dar alguma coisa, não reter alguma coisa. O fruto do Espírito é meu, diz é meu. Perdão, as obras da carne diz é meu. O fruto do Espírito diz, eu reparto com você. Eu te dou. Eu me dou para você. O fruto do Espírito, que é o contrário da obra da carne, ele está focado no bom relacionamento com os outros. E por buscar a satisfação alheia, acima da própria satisfação, encontra satisfação maior do que uma atitude egoísta, conforme as palavras do nosso Senhor Jesus, em Atos, capítulo 20, versículo 35, nós não achamos essa declaração de Jesus nos Evangelhos, mas Paulo diz que ele falou. Capítulo 20 de Atos, versículo 35, Paulo diz assim, segundo as palavras do Senhor Jesus, que nos ensinou, mais bem-aventurado é dar que receber. Aqui está a essência do fruto do Espírito. Nós vamos trabalhar um por um, mas se você analisar um por um, você vai ver que ele está olhando mais para fora do que para dentro de si. Ele está mais preocupado com o outro do que com ele mesmo. O prazer sexual, por exemplo, no casamento, ele só vai ser prazer completo em você, se você satisfizer o seu cônjuge. Ele traz o maior prazer, porque o objetivo de Deus é satisfazer sempre o outro. O alvo é o outro, é o bem do outro, é o cuidado com o outro, é a atenção com o outro, que faz com que você se satisfaça, com que você, como mulher, como homem, seja a pessoa, o cônjuge mais satisfeito. Enquanto você estiver brigando pelas tuas coisas, pelos teus prazeres, pela tua vontade, você ainda está na obra da carne, nas obras da carne, e você nunca vai encontrar satisfação nisso. Você vai encontrar briga, desencontros, dificuldades de relacionamento, quebra de comunhão, mas você nunca vai se encher. Quando você começar a se dar,
Isso, meus amados, é fruto do Espírito. Você não consegue produzir isso sozinho em você, porque não é teu fruto, é fruto do Espírito. Mas é possível. Vamos ver qual o caminho para chegarmos a esse fruto. Mas eu quis dar esse pano de fundo para a gente entender a diferença. Se as obras da carne só olha de fora para dentro e tudo que é para ele mesmo, ele é o centro do universo. E se as pessoas não fizerem, e o cônjuge não fizer o que eu quero, eu vou abrir o bico, eu vou brigar pelos meus direitos e eu quero me satisfazer. E você não vai se satisfazer. E você vai destruir o teu casamento. Em contrapartida, o fruto do Espírito, ele vai olhar para fora. Essa é a essência desse final desse encontro. É mostrar que, através do fruto do Espírito, é possível nós nos satisfazermos mutuamente. É somente na prática desse fruto do Espírito, é que nós vamos nos satisfazer. De que forma? Satisfazendo primeiro o outro. É se dando, não é retendo. Irmãos, eu sei que isso no coração de muitas irmãs e muitos irmãos dói ouvir isso. Como na primeira vez doeu eu ouvir isso. Mas quando a gente começa a praticar pela prática de Deus, pedindo para Deus, pelos caminhos normais, de todo pecador e de coração duro e obstinado como o meu, quando a gente começa a pedir para Deus graça, a gente começa a provar um pouco desse grande mistério, que é a essência do relacionamento de Cristo e a igreja. Cristo não precisava da igreja, mas ele veio para se doar à igreja. Ele se entregou à igreja, ou pela igreja, ou melhor. Ele morreu pela igreja, para a santificar, para a purificar, para a salvar. Ele primeiro deu, ele não recebeu nada. Até hoje, ele ainda não está colhendo plenamente aquilo que Isaías 53 diz, que ele viu o fruto do seu penoso trabalho. Pela sua soberania e eternidade, ele já viu, porque no lado do Rei dos Reis, Senhor Jesus Cristo, do trono da glória dele, ele já vê a sua noiva sentada do lado dele. Mas na verdade, ainda não aconteceu isso plenamente. Ele ainda não viu o fruto do seu penoso trabalho, mas ele já vê, nós não. Na verdade, ele, pela sua soberania, pela sua eternidade, ele pode constatar isso no seu coração. Nós não percebemos, nós somos temporais. Ele é um ser eterno. Então, ele primeiro se doou para a igreja, pela igreja, para que depois ele vai, a Bíblia nos garante, capítulo 5 de Efésios, que ele vai apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e irrepreensível. Vai ser a noiva mais linda que nós vamos participar desse casamento para ver. Nós nunca veremos uma noiva tão bonita, nem a Gisele Bündchen. É a noiva mais linda de todo o universo. Nós vamos ter o privilégio de ver entrando nas portas das bodas do Cordeiro. Irmão, eu vou estar lá, pela fé. Eu quero estar lá. Eu quero ver essa noiva. Irmãos, vai ser maravilhoso ver essa noiva. A igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, houve um investimento por ela. Jesus pagou o preço por ela. E assim cabe a nós, como cônjuges, pagar o preço pelo nosso casamento, irmãos. Vale a pena pagar o preço pelo nosso casamento, irmãos. Nós, como homens de valor, mulheres honradas, nós vamos pagar o preço pelo nosso casamento. Eu creio que sim. Porque o Espírito Santo habita em nós. E ele já nos mostrou que essa mulher que está do meu lado e esse homem que está do lado dela são os que Deus escolheu um para o outro. E vale a pena eu me entregar por ela. Vale a pena ela se submeter a mim.
imperfeitos, mas vale a pena. É o plano que não foi meu, não foi dela, mas foi um plano de Deus, para que nós hoje fôssemos uma só carne. Vamos avançar um pouquinho mais. Então o versículo 24 diz que é uma exortação, esse versículo 24, a exortação principal para os crentes contida nesta instrução de Paulo é a seguinte: a vida do Espírito não podemos produzi-la em nós mesmos, isso nós não podemos, mas podemos assassinar a carne com suas más obras. Irmãos, isso eu posso. Vamos ver alguns textos que me garante isso, que te garante isso. Vamos ver alguns textos correlatos. Primeiro texto, Lucas, capítulo 9, versículo 23. Eu vou correr, tá? Os irmãos, se puderem acompanhar, muito bem. Lucas 9, 23 a 25. Dizia a todos, quem estava dizendo aqui? Jesus. Jesus está falando, são palavras de Jesus. É sério quando Jesus fala. É mais do que qualquer apóstolo. É mais do que qualquer profeta. É o Senhor. É Deus falando. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Então, o que está nas nossas mãos? Tomar a nossa cruz. Irmãos, isso nós podemos sim. Jesus nos garante. Nós falamos ontem aquela frase do Calvino, né? Que Deus nunca constrói uma fechadura e nos manda abrir sem que nos entregue as chaves nas mãos. É como que Deus vai mandar uma coisa impossível para um ser humano? Ele não vai dar uma ordem impossível para mim e para você. Ele fez a fechadura, colocou na nossa frente e pôs as chaves nas minhas mãos, nas tuas mãos. Tome a tua cruz, negue-se a si mesmo. Essa cruz, não é que você vai estar carregando a tua esposa nas costas, que é uma cruz para você, ou o teu marido, que pesa demais, um fardo. Não é nada disso. Não é nada disso. Aqui está falando de você se anular. Enquanto o mundo fala assim, você tem que se exaltar, Deus fala assim, anule-se. Convém que eu diminua e Ele cresça em mim. A palavra de Deus nunca disse para você se exaltar. Nunca disse para você procurar os seus direitos. Nunca disse que você merece alguma coisa. Aliás, diz sim. Sabe o que você merecia e eu também? O inferno. Todos nós merecíamos o inferno. O que é que Deus deu em lugar do inferno? A glória. Para todos os que creram no Filho de Deus. Ele nos deu a glória, a eternidade com Ele. E isso graciosamente, porque nós não merecíamos. Então, a Bíblia sempre fala assim, negue-se, renda-se, mortifique. Outro texto, correlato. Vamos lá. Romanos 12, 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mais uma vez, o apóstolo Paulo agora diz assim, entregue seu corpo para ser queimado como sacrifício vivo. E você vai ganhar algo muito melhor. Você vai ser transformado e você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vão anotando os textos aí, para você depois tirar uma conclusão. Outro texto. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios 5, 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas.
Mais um texto mostrando que tem que perder alguma coisa para ganhar outra, senão não funciona. As coisas antigas têm que passar, e eis que se fizeram novas. Último texto, Tiago 1:21. Irmãos, eu não estou esgotando o Novo Testamento, tá? Eu só estou pegando alguns, porque tem muitos textos que falam sobre morra para viver, entregue-se para ganhar. Tiago 1:21 diz assim: portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Extraímos dessas passagens para apoiar o texto principal de Gálatas, que embora não possamos reproduzir a nova vida do Espírito, ou no Espírito, que é o novo homem com suas virtudes, podemos e devemos nos despojar do velho, das coisas antigas, da velha natureza carnal. O que se entende nessas passagens é a responsabilidade do crente, eu digo aqui tanto do marido como da esposa. Não tem um mais do que o outro, um menos do que o outro, um é o cabeça, então ele tem que ir na frente, a outra é a auxiliadora e não está ajudando em nada. Não adianta transferir um para o outro. É individualmente, é coisa que você tem que tratar isso, é diante de Deus. Você, como filho de Deus, você tem essa responsabilidade de tomar a sua cruz, de manter crucificado o velho homem com os seus feitos. E isto, individualmente ou pessoalmente. Lembram-se da historinha, que não é uma historinha na verdade, é um fato, em Atos capítulo 5, que nós falamos ontem sobre Ananias e Safira. Irmãos, nós não podemos dizer que a Safira foi para o inferno, foi para o inferno também, se é que ela foi, por culpa de Ananias, e vice-versa. Não. A salvação é individual, a fé é individual. Cabe a mim, como marido, tomar posse disso. Cabe a minha esposa, como esposa, tomar posse disso. É pessoal, é intransferível. Não dá para eu culpá-la, porque ela não me ajudou direito como auxiliadora. Não dá para ela me culpar, porque eu, como cabeça, não fiz a minha parte. Não. Aqui cada um tem que cumprir a sua responsabilidade individual. Individual. É um compromisso do cristão, não é do marido ou da esposa. É um compromisso dos filhos de Deus, dos eleitos, dos santos e amados. Não é um compromisso porque é marido ou porque é esposa. É um compromisso porque é crente em Cristo Jesus. Esse compromisso do cristão envolve sacrifício. E é através do sacrifício que vem a mudança. Irmãos, isso é maravilhoso nós entendermos isso, irmãos. É através do sacrifício que vem a mudança. Se você não abre mão de uma coisa, você não pode receber a outra. O Espírito Santo vai te dar condições de você viver o fruto do Espírito. Mas não sem antes você crucificar a carne. Ora, mas o Espírito não é soberano? Sim, mas você tem que cumprir o que cabe a você como filho de Deus. Se você não se esvaziar de toda impureza e acúmulo de maldade, você nunca vai poder acolher a palavra pregada na igreja, porque ela vai salvar a tua alma. Irmãos, vamos aplicar alguma coisa semelhante? Na física tem uma regra geral. Não se pode ocupar ao mesmo tempo, no mesmo espaço, duas coisas ao mesmo tempo. Não se ocupa. A física é clara, vocês já aprenderam isso? Isso a gente aprende fácil, né? Não se ocupa duas coisas. Como é? Eu não lembro bem a regrinha, né? Alguém lembra? Fala alto aí. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço no mesmo instante. Aí, dois corpos não ocupam o mesmo espaço no mesmo instante. Exatamente. Legal isso aí. Irmãos,
Nós não podemos viver o fruto do Espírito e também as obras da carne. Enquanto eu não mortificar a carne com todos os seus feitos, por isso que não precisa estudar todos eles um por um. Você tem que mortificar a carne. Como você não precisa pedir para Deus, Senhor, eu preciso de longanimidade, eu preciso de paciência. Não. Viva o fruto do Espírito. Encha-se do Espírito. E todas essas outras coisas vão ser naturalmente vida em sua vida. Todos eles fazem parte do Espírito. Domínio próprio. Quais são eles mesmos? É o amor, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tudo isso está dentro do Espírito. Você não vai receber um pouco mais de um pouco mais de outro. É verdade, nós, pelo nosso temperamento, alguns de nós têm um pouco mais de dificuldade em uma área do que a outra. Eu reconheço isso, nós temos que reconhecer. Às vezes a gente precisa exercitar um pouco mais uma área do que outra. Mas todos nós temos isso. Pelo Espírito Santo. Se Ele nos deu o Espírito Santo com tudo isso, a parte que está dentro de você, tem tudo isso. Está no DNA do Espírito, digamos assim. Todas essas características, todas essas virtudes, melhor. Está dentro do Espírito. E Ele nos deu o Espírito. Então, nós podemos dizer com isso que tudo isso nós ganhamos se nós sacrificarmos a nossa carne. Vamos aplicar ao casamento. John Piper também nesse livro aqui, ele diz que há uma maneira de mudar mediante a tolerância sacrificial e amorosa. Poucas coisas causam maior impacto transformador no marido ou na esposa do que os sacrifícios de amor longânimos e perdoadores do cônjuge. Há um lugar para o confronto, sim. Irmãos, crente não tem sangue de barata. Crente não é moringa gelo. Não é. Cabeça fresca o tempo todo. Nós nos exaltamos, nós às vezes perdemos a cabeça. Há um espaço para o confronto. Mas tudo isso, com a maturidade, nós vamos vendo que há uma maneira certa e a hora certa de fazer tudo isso. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso para as esposas e maridos. Mas há um espaço, há um lugar para o confronto, bem como um lugar para buscar a conformação a Cristo na aliança do casamento. O que John Piper está querendo dizer com isso? Há um espaço para nós trabalharmos, nós conversarmos a respeito de alguma coisa que não está me agradando, não está agradando minha esposa, ela tem que falar, eu tenho que falar, sim. Mas há também espaço para tolerância, para o perdão e para a paciência. Há um espaço para isso, irmãos. Como crentes em Cristo Jesus, tem espaço para isso. O que mais John Piper diz? A vida não é feita só de perdão e tolerância, não. A vida não é feita só disso, não, irmãos. A vida também é feita de muita conversa, de muito andar na luz, de muita sinceridade, honestidade, um olhando no olho do outro, falando a verdade. É uma ajuda mútua. Nós precisamos aprender isso também. Há um jeito certo de confrontar, meus irmãos. Ninguém está dizendo agora que a esposa, por ser submissa, ela nunca pode falar nada para o marido que ele está errado. De jeito nenhum. Se Safira tivesse feito isso, eu não sei se ela iria salvar Ananias, mas ela estaria salva. Confronte da maneira correta, da maneira cristã de confrontar. Então a vida não é feita só de perdão e tolerância. É possível haver mudança verdadeira. Espera-se que haja mudança verdadeira, irmãos. Irmãos, a minha esposa espera de mim maturidade espiritual. Eu espero dela crescimento espiritual. Os cônjuges esperam do seu cônjuge que ele mude. Ele não é Gabriela, nós já falamos sobre isso, e vai morrer assim mesmo. Não. Ele é filho de Deus. Ela é filha de Deus. Eles têm o Espírito Santo. Eles são crentes. Deus pode fazer essa transformação.
E Ele fará, se nós nos rendermos a Ele, se nós tomarmos a nossa cruz a cada dia. E vejam, irmãos, mudança às vezes não ocorre de um dia para o outro. Jesus disse no texto de Lucas 9, Ele disse que tome a cruz a cada dia. Então é um trabalho também a cada dia. A palavra de Deus diz que nós vamos crescer dia após dia, de glória em glória. Não acontece de uma hora para outra, mas acontece. Tem que acontecer. Irmão, você tem que falar para você mesmo, eu tenho que mudar. A esposa tem que falar, eu preciso mudar. Deus não me chamou para eu ficar desse jeito. E não adianta a gente dizer que eu tenho algum distúrbio psicológico, porque isso não é psicológico, isso é espiritual. E isso não tem remédio que cure, nem terapia. Tem cruz. Cruz cura. Cruz mata, mas ressuscita. Dá uma nova vida. É nova criatura em Cristo. É possível. Eu preciso falar para mim mesmo todo dia isso aqui, irmãos. Porque é mais fácil eu querer a mudança dela do que a minha. Mas eu preciso ter consciência disso e falar para mim mesmo, eu preciso mudar. Ela precisa falar para ela mesma, eu preciso mudar. Nós precisamos falar para nós mesmos, irmãos, individualmente. E essa mudança afeta o outro, irmãos. Você nem sabe o quanto. Às vezes aquilo que você pensa que você forçando a barra, sendo irritante, sendo inoportuno, nas conversas pesadas, nas afrontas, nas brigas, e você acha que com isso você vai mudar, você não vai mudar. E nem produzir mudança. Mas de uma maneira mansa, é possível ocorrer mudança. Sabe por quê? Só tem uma explicação. Porque está na Bíblia. Se não estivesse na Bíblia, eu não ia falar isso para você. Porque eu preciso de muita fé para crer nisso. Nós precisamos de muita fé para crer nisso. Mas está escrito. Vamos ver? Onde a gente consegue ver isso? Vamos ver se eu terminei o raciocínio de John Piper aqui. Sim. É possível haver mudança, sim. Espera-se que haja mudança verdadeira. Cristo morreu para fazê-la, ou seja, para fazer a mudança ocorrer. E Ele nos chama, maridos e esposas, a amar de modo semelhante. Ele espera, Cristo espera mudança em mim, no meu cônjuge, nas nossas vidas. Ele espera essa mudança. Ele não chamou filhos. A gente tem aquela frase, né, tão popularmente falada no meio evangélico, né? Venha como você está. Sim, mas depois que você vier, você vai ser nova criatura. Porque se você não nascer de novo, você não vai nem ver o reino de Deus. E nascer de novo implica muita coisa. Para nascer de novo, precisa morrer. Se não morrer, não nasce de novo. Não é nova criatura. As coisas velhas permanecem. Eis que tudo está perdido. Estou fazendo o versículo inverso, né? 2 Coríntios 5,17. Então, as esposas devem procurar ganhar o marido, sim. Você pensa que não? Sim. Deve. É um dever seu, minha irmã, procurar ganhar teu marido. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1, diz isso. 1 Pedro 3,1 diz o seguinte: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, não é você, mas é obedecer à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Irmãos, isso aqui é a palavra de Deus, não é a palavra do Newton. Graças a Deus. O que nós notamos aqui? Em primeiro lugar, quais são as afirmações de Pedro e o posicionamento, as atitudes da mulher que produzem capacidade dela ganhar o coração do marido dela. Em primeiro lugar, ele fala de submissão.
sacrificial. Não é encrenca o tempo todo. É submissão sacrificial. Ele diz que sejam submissas a vosso próprio marido. Não está falando ao pastor, não está falando ao padre e nem ao papa. Está falando ao marido. Às vezes você tem facilidade de submeter ao papai, ainda casada, você ainda tem o umbigo preso. Nós falamos isso na primeira noite, né? Que não só os homens têm que saber deixar pai e mãe, mas principalmente a esposa. E nós estudamos por que disso. É bíblico. Então, a submissão sacrificial da mulher vai tentar reformá-lo como um líder cristão. Primeiro ponto é submissão sacrificial. Segundo ponto, usando a palavra certa na hora certa, com sabedoria, não de forma insistente e irritante, nem com importunação. Não com importunação. Vamos continuar. Não com importunação, que é contraproducente, isso não vai produzir nada. Com importunação, com irritação, com insistência, sem sabedoria, na hora errada e com a palavra errada, não vai produzir absolutamente nada. É contraproducente. Em terceiro lugar, e aliás, no texto diz isso, né? Seja ganho sem palavra alguma. Em terceiro lugar, Pedro diz que ela tem que ter um procedimento ou atitudes dignas de filhas de Deus. É atitude de crente. Como é que você ganha o teu marido então? Com submissão sacrificial, com a palavra certa na hora certa, e com um procedimento digno de uma santa, uma filha de Deus. É interessante isso, meus irmãos. Às vezes a mulher quer ganhar o marido de qualquer jeito, não se posiciona como uma filha de Deus, não tem nada a ver com Deus, com igreja e com Bíblia, e quer ganhar o marido. Não se rende ao Senhor, não foi para a cruz, não se encheu do Espírito e não tem fruto do Espírito, consequentemente, não vai ganhar ninguém, nem tampouco o seu próprio marido, não vai, porque isso aqui são as ferramentas que Deus deu para você, minha irmã, para ganhar o teu marido. Isso aqui não é invenção humana, isso aqui são as ferramentas de Deus. Quem já trabalhou com madeira aqui para fazer escultura? Você sabe o que é uma goiva? A goiva é uma ferramenta que esculpe madeira. Essas ferramentas que Deus deu são goivas para você esculpir o teu marido. Minha irmã, você vai ser escultora do teu marido, irmã. Embora a Bíblia diga que Deus é o artífice de todos nós, Ele é o oleiro que produz, Ele nos usa para trabalharmos uns aos outros. E no casamento é assim. Deus usa a esposa para trabalhar com o marido. Agora tem o jeito certo? Não é do teu jeito, irmã. Aprenda o caminho correto. Você quer ver resultado? É esse aqui. É através desse caminho. Não tem outro. E o resultado? Talvez não seja o que você quer. Porque vai levá-lo a obedecer a palavra de Deus. Pode ser que não é isso que você queira, mas é exatamente isso que você precisa, de um homem bíblico, de um homem que ame a Deus, acima de você, porque Ele vai cuidar de você do jeito que você realmente precisa. Não queira fazer um homem segundo o teu coração, mas faça um homem segundo o coração de Deus, e você vai ser a mulher mais satisfeita do mundo. Segundo lugar, aliás, ela ganha o marido não para que ele seja o seu capacho, mas que ele seja segundo o coração de Deus. Já falei isso, hein? Vamos pular essa.
Essas são ferramentas poderosas que Deus usa para conquistar o coração do marido. Já falei também sobre isso. Wayne Grudem tem uma frase que diz o seguinte. Ele tem um livro muito bom. Eu tenho esse livro, não li ainda. Mas eu falo que é bom porque outros homens já leram e falam que é bom, tá? Eu estou vendendo o peixe do jeito que eu comprei. Mas o Wayne Grudem é um grande escritor, um teólogo realmente que está em alta aí nessa nova safra de homens que nós aprendemos a conhecer agora, né? Que a gente não conhecia. Wayne Grudem diz o seguinte: há uma atratividade no coração do marido, mesmo do incrédulo, pelo comportamento submisso e manso da mulher cristã, que é um dos meios que Deus usa para ganhá-lo. A atitude cristã da mulher ganha o marido. Infelizmente eu não tenho outro caminho para você, minha irmã. Eu não tenho mais nenhuma regra para te dar. Só tem isso que está na Bíblia. E graças a Deus. Se eu falar o que está na Bíblia, eu estou isento do teu sangue. E do teu marido também. Eu estou jogando para Deus. Ele vai se responsabilizar pelo que ele escreveu. Eu não. Eu só estou transmitindo o que Deus mandou falar. Se você praticar isso, ele diz que você vai ganhar o teu marido. Não sou eu que estou dizendo, é Deus, tá? Os maridos também devem desejar transformação da esposa. Vamos trabalhar um texto agora para o marido, curtinho e objetivo. Efésios 5, 25 e 26. Diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. O que isso nos instrui, maridos, nós maridos agora? Em primeiro lugar, demonstrando um amor sacrificial e invencível por ela. O que quer dizer um amor sacrificial? Primeiramente, porque é um amor que lidera, mas lidera de uma forma serviçal. A nossa liderança como cabeça da esposa não é para ser o dominador da esposa, mas é para levá-la a um crescimento em Deus, é para supri-la, é para protegê-la, é para cuidar dela, não da forma que ela quer, e nem da forma que você quer, mas da forma que Deus quer. É um amor sacrificial, como nós já falamos, de se doar para a esposa, ou melhor, pela esposa. Nós temos que aprender esse caminho, irmãos. Muitas vezes, como cabeça, nós achamos que nós temos que dar a última palavra lá em casa. É verdade que nós temos que dar a última palavra lá em casa, porém, lembre-se que você tem uma auxiliadora idônea. O que é idônea? Ela está do teu lado, meu irmão. Ela merece tua consideração. Você não pode ir tomando qualquer decisão por aí, sem poder repartir isso, meu irmão. Pelo menos as decisões mais sérias. Eu não vou dizer para você que você está no meio da rua, está acabando a gasolina do carro, e você tem que ligar para a esposa e perguntar: qual posto que eu vou abastecer? Não é assim que funciona. Mas as decisões sérias da vida, irmãos, nós temos que aprender a repartir com a nossa esposa. Nós temos que aprender a ser um com ela. E até mesmo nas decisões simples da vida, ela é nossa auxiliadora idônea, meu irmão. A Bíblia não diz que você tem que obedecer a sua esposa, mas que você tem que ouvi-la e considerá-la, sim. Você tem que ouvi-la e considerá-la. Deus não a colocou do seu lado só com o bibelô. Você sabe o que é bibelô? Bibelô é um enfeite que você põe lá na janela da tua casa, em cima da geladeira, do lado da televisão, né? É um enfeitezinho. A esposa não é um enfeite. Embora seja o vaso mais frágil, ela tem sabedoria e força suficiente para ser a tua auxiliadora idônea. Assim Deus a fez. Então nós precisamos disso. Então, demonstrando amor sacrificial e invencível, amá-la como Cristo amou a igreja, é você garantir para ela que esse amor não vai acabar, embora por alguns momentos ele esfrie, mas ele volta a aquecer.
Sabe por quê? Porque existe uma parábola, uma passagem linda, que diz que foi o primeiro milagre que Jesus fez no casamento. E sabe qual é a intenção de Jesus naquilo? É mostrar que o vinho do fim é melhor que o vinho do começo. Quer dizer que o que eu desfrutei aos 20 anos, aos 30 anos de idade com a minha esposa, aos 60 anos vai ficar muito melhor. Talvez não em intensidade, interprete do jeito que você quiser, mas vai ser glorioso demais. Vai ser glorioso demais, meu amado, minha amada. É uma promessa de Deus, que o vinho do fim será melhor que o do começo. A maturidade vai nos trazer prazeres que a juventude não dá. Não dá. Quando eu ficar velho, eu quero chegar lá. Não dá para falar ainda tudo, né? Mas é isso. Então, em primeiro lugar, demonstrando esse amor sacrificial e invencível por ela. Em segundo lugar, assumindo-a, protegendo-a, suprindo-a em todas as suas necessidades, como Cristo fez com a igreja. Ele diz que ele a santificou. O que é santificou? Ele trouxe para si. E quando ele trouxe para si, ele assumiu a responsabilidade de cuidar dela. Eu assumo a minha responsabilidade de cuidar dela. É isso que eu tenho que fazer. Quem assistiu aqui um filme muito bonito, chamado Corajosos, no final tem aquele irmão que se coloca lá na frente, diante da igreja, assumindo a responsabilidade para tomar conta da sua família. E ele convoca outros homens na igreja, e aquilo é lindo, aquilo mexe com a gente. Você vê todos os homens casados levantam e dizem assim: eu também vou, eu também assumo essa responsabilidade, eu também vou ser homem com H maiúsculo dentro da minha casa. Eu vou assumir a minha esposa, eu vou assumir os meus filhos, eu vou cuidar deles. Foi isso que Cristo fez com a igreja. Isso que nós precisamos fazer com a nossa esposa, assumi-la. Terceiro lugar, sendo seu cabeça, liderando-a e sendo sua referência espiritual. Como o Rodrigo falou para os jovens, quando os pais se posicionarem espiritualmente corretamente, os filhos vão aprender com seus pais, que são modelo para eles. Da mesma forma, maridos, se você se posicionar na sua vida espiritual com Deus, seu compromisso com Deus, seu compromisso com a igreja, a tua esposa está olhando isso, meu amado. Ela vai com você. Qual mulher cristã, lógico, qual mulher cristã sadia não tem no coração ter um homem de Deus em sua casa? Todas querem, não é? Todas querem. Então, meu irmão, levanta seus joelhos trôpegos, faça a vereda direita para o teu caminho, posicione-se, porque Deus está te chamando. Posicione-se, porque Deus está te convocando. Seja homem de Deus, seja líder, assuma. Essa responsabilidade não é da tua esposa, essa responsabilidade não é dos teus filhos e nem do teu pastor, é tua, é minha, é individual, de cada homem. Deus está nos chamando para isso. Da mesma forma, a mulher, formada por Deus como vaso mais frágil, de igual modo, sente-se atraída e suprida com uma atitude de liderança sacrificial, protetiva e provedora do marido. A mulher anseia isso, meu amado. Maneira que Deus usa para harmonizar o lar. Se você pensa que você vai ter um lar feliz porque você trabalha muito e ganha muito dinheiro, joga fora essa ideia. Se você pensa que você vai ter um lar feliz porque você passeia o tempo todo, não dá tempo de ir para a igreja e você só quer promover lazer para a tua família e por isso você acha que vai ter felicidade, joga fora essa ideia. Você vai ter um lar feliz quando você se comprometer com Deus. E eu estou dizendo isso para o marido, como também para a esposa, porque o marido também quer ver isso na sua mulher. Vamos concluir? Nós concluímos da seguinte forma: o casamento é um relacionamento
composto por duas pessoas imperfeitas que têm a oportunidade preciosa de exercitar os atributos divinos mais importantes para a humanidade pecadora carente, que são amor, perdão e tolerância. Irmãos, os atributos de Deus que sustentam o lar e que mais a sociedade quer enxergar em nós e que mais faz com que nós sejamos transformados é o amor, é o perdão e é a tolerância. Essa é a base do casamento. A base do casamento não é eu querer ganhar bastante dinheiro para dar tudo que minha esposa quer, porque não vai dar certo. Talvez você ganhe dinheiro e dê tudo que ela quer, e ela vai dizer assim: eu não pedi nada disso. Eu queria um homem que me amasse e que fosse segundo o coração de Deus. Eu não quero um empresário bem-sucedido. Eu quero um homem que me ame, que se entregue sacrificialmente por mim, que me proteja, que me supra, que me ouça e que tome atitudes quando me ouvir. É isso que a mulher precisa. A mulher cristã, né? Volto a falar, a mulher cristã, né? E isso vai chocar também a sociedade. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio. Famílias estruturadas em Deus vão trazer frutos. Biologicamente, seus próprios filhos e também os de fora vai produzir frutos, sim. Segundo lugar, o casamento não deve ser visto como algo perfeito, plenamente e constantemente harmonioso, totalmente isento de tensões e conflitos, porque nunca vai ser assim. A gente pode amenizar com a maturidade, mas conflitos, tensões, problemas, nós sempre vamos ter. Mas é seguramente mantido indissolúvel pela prática do perdão, da tolerância e do esforço constante por busca de crescimento e aperfeiçoamento. Como John Piper disse, não é só de perdão e tolerância que um casamento subsiste, mas também de desejo de mudança, meu irmão. Se tua esposa está cansada de falar para você, irmão, nessa noite, faça um pacto com Deus. Vou falar que nem Deus falou para Abraão, né? Ouve, Sara. Irmãos, nós precisamos ter atenção para isso. Por que eu estou falando mais para homem? Porque eu sou homem. Eu estou falando simplesmente porque eu estou trazendo a sardinha para o nosso lado, meu irmão. E porque nós temos essa grande responsabilidade. Vejam que eu não isentei as nossas esposas. Nós não podemos isentar nossa esposa. Ela, como auxiliadora, ela tem a parte dela. Ela pode nos ganhar, se nós estivermos não praticando a palavra de Deus, com o seu comportamento, sem palavra alguma, e com submissão sacrificial. Mas nós precisamos também tomar essa postura como homem. Em terceiro lugar, a vida no Espírito, que produz transformação nos cônjuges cristãos, também lhes confere poder para vencer a dureza de coração, que é o motivo real do divórcio. Lembram-se quando nós falamos lá atrás sobre o divórcio? Jesus afunila todos os outros motivos que as pessoas têm para se divorciar. É incompatibilidade de gênios, é intolerância, eu não sei o que lá, e vai juntando aí um monte de coisa, né? E Jesus afunila numa só. Ele diz assim, sabe por que Moisés diz que ele deu essa ordem? Não, ele deu essa permissão? Por causa da dureza dos vossos corações. Só que, nessa transformação, na vida no Espírito, nós podemos vencer a dureza do nosso coração. E aí nós quebramos toda a estrutura do divórcio. Nós quebramos toda a estrutura daquele que quer destruir o nosso casamento. A dureza do coração só é vencida através do Espírito.
E só é vivido no Espírito quando você for para a cruz, crucificando a tua carne. Vejam agora o inverso. Onde que nasce tudo? Eu tenho que me esvaziar para poder me encher do Espírito. Eu tenho que morrer para Cristo crescer em mim. É assim que funciona, meu irmão. Se eu quiser viver em todo vapor na minha carne, eu não vou viver no Espírito, eu não vou andar no Espírito, eu não vou produzir fruto do Espírito. Então, dureza de coração tanto refere-se à rejeição de desejo por mudança de atitude, quanto intolerância aos pecados cometidos pelo outro, que nós não vamos ler. Mas em Marcos capítulo 10, de 2 a 9, a gente vê exatamente isso, a conversa de Jesus com os religiosos sobre o divórcio. Depois você lê em casa. Tá? Ao agressor, cabe arrepender-se. O que é então viver? Vamos trocar em miúdos. O que é não endurecer o coração? Por causa da dureza dos corações? Então o que seria? Ao agressor, aquele que ofende a outra pessoa, o cônjuge, a este, cabe arrepender-se e mudar de vida. Aquela que é vítima, cabe perdoar e tolerar o pecador. Estas duas atitudes demonstram o fruto do Espírito e a realidade vivida do Evangelho de Jesus Cristo na tua vida. Se você é crente, você vive o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo tanto ensina a perdoar como a pedir perdão. É a base de manter o casamento vivo, porque não conseguimos perfeição alguma. Eu não posso prometer para ela que eu nunca mais vou errar e nunca mais vou pecar. Mas o que eu peço para Deus, Senhor, não deixe eu endurecer o meu coração quando eu pecar. E quando ela me disser que eu pequei, que eu tenha prontidão em me arrepender e pedir perdão e consertar. Eu preciso aprender esse caminho. Nós precisamos aprender. E fechando, a última conclusão. É uma frase de Josemar Bessa, é um pastor reformado do Rio de Janeiro. Ele diz o seguinte: o primeiro casamento foi entre um homem perfeito e uma mulher perfeita. O último casamento será entre um homem glorificado, o Senhor Jesus, e sua noiva santificada e perfeita, a igreja. Enquanto isso não acontece, nosso casamento, meu casamento, teu casamento, marido e esposa, existe para apontar para o último casamento que o mundo verá. Isso é lindo, irmãos. Nós fomos chamados para apontar o último casamento. Nós somos uma vitrine para o mundo, para mostrar Cristo e a igreja. Estou falando do casal. O casal, nós temos a responsabilidade e a honra de sermos uma vitrine para o mundo, para representar Cristo e a igreja nesse teatro maluco desse mundo. Nós somos chamados para isso. E para isso acontecer, nós temos que estar cheios do Espírito, viver no Espírito, vivermos uma vida com Deus. A última frase, não sei se eu pus ela aqui, vamos ver. Está aqui. A eternidade será uma infindável festa de casamento, as bodas do Cordeiro. Encerrando, o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Este é o casamento que nós estamos esperando, irmãos. Esse é o maior de todos. É o ponto final e o início de uma grande festa de casamento que nunca vai acabar. Eu quero estar lá. Em nome de Jesus. Quero estar lá. Eu sei que você também quer estar lá. Por toda a vida nós vamos festejar as bodas do nosso amado Cordeiro e de sua amada noiva. Enquanto isso, a graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém?